Olá, sejam bem-vindos ao canal Iluminação como ferramenta de projeto, a nossa sala de aula online. Eu sou a professora Natasha Luscoves, arquiteta, mestra e light designer. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as lâmpadas fluorescentes tubulares, né? Lembrando que nós estamos ainda dentro do início do projeto, na primeira fase, tá? Estamos caminhando, tá? Essa é a terceira aula sobre fontes de luz artificiais, nós já falamos sobre incandescentes, né? A família das incandescentes, falamos sobre a família das lâmpadas halógenas, e hoje a gente vai falar rapidamente, então, sobre as lâmpadas fluorescentes tubulares, tá? Na próxima aula a gente vai estar falando, então, sobre as fluorescentes compactas, depois sobre as lâmpadas de descarga, para que daí a gente possa fazer uma ou algumas aulas relacionadas à tecnologia LED, tá bom? Bom, dentro desse contexto, né, dos estudos e pesquisas iniciais que nós temos que ter para que a gente possa saber escolher qual é o melhor tipo de fonte, né, de luz artificial, nós estamos já aqui, ó, caminhando com os nossos assuntos. Depois a gente ainda vai ver luminárias, equipamentos, tipos de iluminação, técnicas, dispositivos de controle e muito mais, tá? Então, nós já estamos aqui, ok? Bom, lâmpadas fluorescentes tubulares, né? Começaram a ser desenvolvidas ali no período entre guerras, vamos dizer assim, tá? E vamos entender um pouquinho o sistema de funcionamento, né? Então, as lâmpadas fluorescentes são lâmpadas de descarga, tá? A gente vai ver lâmpadas de descarga também, mas aqui elas são de baixa pressão. A outra família mais avançada é de alta pressão, tá? E é usada para outros tipos de aplicação, ok? Então vamos lá. Então as fluorescentes são lâmpadas de descarga de vapor de mercúrio em baixa pressão. A passagem da corrente gera uma radiação ultravioleta, né? Então, de um lado eu tenho um filamento, né? E do outro eu também tenho um filamento, né? E aí, por meio da corrente elétrica, né, gera-se essa comunicação entre ambos os lados e é feita, então, é gerada essa radiação ultravioleta, tá? E que se não tivesse o pó fluorescente, a gente não teria a luz. Por quê? Porque é o pó fluorescente que reveste a superfície interna do tubo, que converte, então, esta radiação ultravioleta em luz visível. Senão a gente veria assim, né, como se fosse raios, tá? Nós não teríamos a luz propriamente, e o que seria muito prejudicial, por causa que ela gera uma radiação ultravioleta, né, que não é boa para nós, tá bom? Então, o pó fluorescente é o que diferencia aí, né, nessa questão de transformar em luz visível, tá? E é desta composição deste pó fluorescente que resultam as mais diferentes alternativas de cor de luz, tá? Então, a gente fala de cor de luz, nesse caso aqui, vamos dizer as temperaturas de cor. Agora eu consigo, com lâmpadas tubulares, oferecer, né, o mercado oferece para nós, consumidores e profissionais de iluminação, fluorescentes tubulares com temperatura de cor neutra, branca e amarela, tá? Então, vamos lá. Então, é da composição desse pó fluorescente que resultam as mais diferentes alternativas de cor de luz, e é ele que determina a qualidade e a quantidade de luz. A gente vai ver daqui a pouquinho que uma das características, né, de avanço dessas famílias foi com que os fornecedores começaram a diminuir o diâmetro deste tubo e, ao mesmo tempo, dando uma melhor qualidade e uma maior quantidade de luz, que é o que a gente vai ver, tá? Além da qualidade de reprodução de cor. Então, dentro dessa misturinha aí do pó fluorescente, olha, a gente tinha ali a indicação, né, conforme, né, a tecnologia empregada naquele modelo de lâmpada, a gente tinha uma melhor qualidade de temperatura de cor, tá? A gente tinha um pacote maior de fluxo luminoso, de emissão dessa luz, e a gente tinha uma melhor qualidade de reprodução de cor, que é o que a gente já viu em outras aulas, né, com relação a poder valorizar melhor os produtos, né, que a gente pudesse ter ali uma melhor percepção daqueles objetos, né, próximo sempre de um índice de reprodução de cor de 100%.
Mas as lâmpadas fluorescentes, inicialmente elas começaram com um índice de reprodução de cor de 60%, e aí elas foram aumentando, né? E aí chegaram ali a 85%, tá? E foram até uns 90%. E daí meio que pararam, porque daí a gente começou a desenvolver a tecnologia LED, né? Que é a que hoje nós trabalhamos, tá bom? Bom, aqui que eu queria chegar para mostrar para vocês sobre essa questão do diâmetro, tá? Dos tubos dessas lâmpadas, né? Esta imagem, ela diz bastante coisa. Vamos voltar a ver ela em outras questões, tá? Mas eu trouxe ela aqui só para que a gente pudesse ver justamente isso, essa diminuição das primeiras lâmpadas tubulares, e à medida que foi sendo feita um aprimoramento de tecnologia, né, do pó fluorescente, foram vendo que eles poderiam diminuir o tubo, porque o pó conseguia, né, fluorescente, proporcionar aquilo que a gente viu, né, um melhor índice de reprodução de cor, uma melhor temperatura de cor e um melhor fluxo luminoso, tá? Então, aqui eu não cheguei a pegar, por exemplo, valores de fornecedor para a gente comparar, mas nós tínhamos aqui lâmpadas, se eu não me engano, tá? Lâmpadas de 40 watts que tinham um diâmetro de 38 milímetros, ou seja, conhecido como T12, tá? Depois as lâmpadas de 36 watts com um diâmetro menor, conhecido como T10. Lâmpadas de 32, né, com diâmetros menores, conhecidos como T8. E lâmpadas de 28 watts menores de diâmetro, conhecido como o tubo T5, né? Tá? Eu não trouxe aqui números dos fornecedores, mas se eu não me engano, essas três aqui que tecnicamente eram mais utilizadas, tá? A lâmpada de 40 chegava em alguns casos, né, quando a gente procurava no fornecedor, dependendo da temperatura de cor, tá? Porque isso varia também ao fluxo luminoso por conta da tecnologia do pó, né? Do pó fluorescente. As lâmpadas de 40 watts, na maioria das vezes, davam uma emissão de 2.500 lumens, tá? A de 32, ela ia para 2.600, se eu não me engano. Então, eu conseguia ter mais fluxo luminoso com uma lâmpada de 32 do que a de 40. E depois veio as T5 de 28 watts, que me davam, se eu não me engano, 2.900 lumens. Ou seja, eu substituo por uma lâmpada de 40, tiro esse consumo de 40 watts, que me dava 2.500 lumens, e substituo por uma tecnologia da mesma família, porque são tubulares, né? Lâmpadas fluorescentes tubulares, que me consomem menos energia, 28 watts de consumo, e que me davam 2.900, tá? Lumens contra 2.500 lumens. Então, aí é que a gente começava a ver, né, se valeria a pena fazer substituição ou se não valeria. Porque quando eu olho só na potência, vou tirar 40 watts e pôr 28 watts, é tentador, né? Por exemplo, uma lâmpada, isso não vai fazer diferença, mas pega um projeto, por exemplo, de uma escola, né? Que até então, hoje, o que a gente tem de fontes de luz artificiais nas escolas, né? Nas faculdades, tá? O que nós temos? Nós temos lâmpadas fluorescentes tubulares, né? E aí eu tenho quantas salas? Tem instituições que chegam a ter lá, digamos, 180 salas. Imagina só essa substituição, tiro lâmpadas de 40 e substituo por 28. Aí sim a diferença é grande e tentadora de consumo, tá? Porque eu vou ter aqui no final do mês uma conta menor de luz para pagar. Mas eu não posso esquecer de comparar fluxo luminoso, tá? E nesse caso, vamos dizer, os fornecedores, né, conseguiam apresentar para nós lâmpadas que consumissem menos e que davam muito mais fluxo luminoso. Então, essa troca é muito bem-vinda, né? Esse retrofit, que muitas vezes a gente aproveita o corpo da luminária, faz pequenas trocas ali, além da lâmpada em si, o soquetezinho, que existe uma diferença, tá? Essas três trabalham com o mesmo soquete. Esse aqui, por ela ter um diâmetro menor, o soquetezinho também já é mais delicadinho. Mas, pelo que a gente teria de economia de energia, daria para fazer a substituição daquele número grande de soquetes, né?
e deixar aí um conjunto com menos consumo de energia e com maior fluxo luminoso, tá bom? Bom, depois a gente vai voltar a falar sobre essa imagem, mas do ponto de vista aqui das luminárias, tá? Porque isso aqui são as luminárias, né? Tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. A minha ideia hoje era trazer para vocês essa percepção da diminuição do tamanho do tubo, tá? E fornecedor que fornecedor, e fornecedor que fornecedor bom, né? Porque existem vários fornecedores, por isso que a gente precisa ter bastante atenção, né? Conhecer o que nós temos no mercado, tá? Para que a gente possa sempre indicar em nossos projetos bons produtos, né? O fornecedor, ele sempre dá para a gente a informação que a gente precisa, ou na caixinha da lâmpada, ou carimbada na lâmpada, tá? Além, óbvio, de ter no catálogo, que pode ser um catálogo impresso, né? Vamos dizer, hoje a gente quase não tem essa opção, mas até 2010, 2012, 2014, ali acho que foi um limite, a gente tinha o catálogo impresso que a gente conseguia, né? Então a gente consultava pelo catálogo impresso. E depois disso a gente começou a ter as informações digitalizadas, virtuais aí no site dos fornecedores. Mas o bom fornecedor, ele nos dá informação de todos os meios possíveis, tá? E nesse caso, né, caso a gente perdesse a caixinha da lâmpada, porque a primeira coisa que a gente faz é comprar a lâmpada, tira da caixinha, substitui, e o que fazer com essa caixinha? Joga fora, né? Vai ficar guardando caixa, né? Então, ficava a informação na lâmpada. Então, quando fosse ter a substituição da lâmpada, aí a gente levava, às vezes, a própria lâmpada, né, para fazer a substituição, para mostrar para o vendedor qual é que você está tirando e qual você precisa pôr, né? Ou então, por causa das opções que a gente tinha. Vejam só o que é interessante a gente olhar aqui, tá? Aqui a gente tem que essa informação, né? Quando a gente começa a entender os fornecedores e como eles trabalham, aqui tem tudo que a gente precisa. O L é o código da lâmpada fluorescente deste fornecedor, tá? Porque outras famílias de lâmpadas iniciam com outras letras. Aqui a gente tem o 18 watts, que é a potência desta lâmpada, podia ser de 20 watts, podia ser de 32, podia ser de 36, de 40, de 28, né? E aqui, sim, é o que a gente sempre olhava, se atentava, porque dentro da potência, a gente tinha várias opções, como a gente pode ver aqui, ó. O 8, desse 840 significa muita coisa. O 8 significa índice de reprodução de cor. Então, era uma lâmpada com 80% de índice de reprodução de cor, tá? E o 40 representa temperatura de cor, ou seja, uma lâmpada de temperatura de cor neutra, 4.000 kelvins. Eu poderia ter aqui uma lâmpada de 18 watts, 650. Ou seja, o 6 seria um índice de reprodução de cor de 60% e o 50 uma temperatura de cor mais neutra para o branco, tá? Porque aqui está a nossa variação de temperatura de cor neutra, né? Ali entre 4.000 e 5.000 kelvins, tá? Então, essa informação aqui fazia uma diferença muito grande na hora da compra, na hora de a gente indicar qual lâmpada a gente queria. Porque por conta de ter uma tecnologia mais especializada, de atingir 80% de reprodução de cor e de ser uma temperatura de cor mais neutra, neste caso, né, a próxima seria amarela, não seria tão branca vindo para cá, elas tinham diferença de preço. Então, a lâmpada mais simplesinha, essa que eu falei de 650, tá? Que era uma lâmpada mais comum, primeiro, porque era um índice de reprodução péssimo. Ela me dava aquele fluxo luminoso que o catálogo me dizia, ok, que poderia ser o mesmo que essa, o fluxo luminoso, mas não com a mesma qualidade, né? Então, aquela lâmpada de 650, né, custava lá em torno de R$ 2 e pouquinho a R$ 3, R$ 4, não mais que isso. Agora, uma lâmpada com essas características, tá? Com maior qualidade na sua iluminação, já ia para R$ 8, R$ 9, tá? E aqui, para finalizar, na verdade, uma imagem que eu até, de certa forma, encontrei uma situação recente, né? Óbvio que eu não vou falar de onde é, mas vejam só, né?
Era uma sala de aula, até aí tudo bem. Normalmente, sala de aula, a gente encontra essas luminárias, aquelas calhas comerciais que podem ser embutidas ou de sobrepor. Neste caso, elas estão de sobrepor, tá? Mas eu dando aula, no intervalo, acabei olhando para cima e vendo, né? E comecei a ver temperaturas de cores diferentes no mesmo ambiente, né? Até aí tudo bem, é comum, né? Porque vai fazendo troca aqui, troca ali e acabam não se atentando a ter essa padronização, tá? Mas eu comecei a olhar com detalhe e vi que, por exemplo, dentro daquelas luminárias que tinham, a gente tinha ali 3 tipos de situações, se eu não me engano, eram 9 luminárias, cada uma com 3 lâmpadas, tá? A gente tinha aqui, ó, uma lâmpada de 36, com uma lâmpada de 40 e uma lâmpada de 32, com temperaturas de cores bem distintas, tá? Depois, na luminária do lado, tinha todas elas iguaizinhas aqui de 36. Já estava indo na vida útil dela, indo para o fim. Lembrando que a gente fez uma aula de vida útil, né? E vida mediana, tá? Das fontes de luzes. Não quer dizer que a lâmpada ainda acendendo, ela está sendo útil, né? Então, teria que ver qual teria sido a última manutenção dessas luminárias, em especial com lâmpadas fluorescentes, né, para saber se elas ainda estavam dentro daquela caída da depreciação que as lâmpadas fazem, né? Mas em uma luminária do lado a gente já tinha aqui tubular de LED, tá? Ou seja, já estava assim, à medida que queima, vai pondo LED. O ideal é a gente, na verdade, fazer a troca por inteiro, deixar esse ambiente todo zero bala, vamos dizer assim, né? Todos com tecnologia LED, tá? E ir fazendo um pente fino nesses ambientes, né? Se é uma escola, tá? Vir com as salas de aula, né? Indo por uma direção, tá? Começando dessas salas do lado de cá até chegar às últimas salas, virem já fazendo deixando elas redondinhas. Tá? É lógico que as últimas salas, se não der para fazer a troca, né, também por novas tecnologias, como as tubulares de LED, tá? Que a gente venha substituindo, então, e deixando aqui. O que não pode é ter um ambiente com diversas tecnologias e já com vidas úteis, tá? Bem diferentes, né? Isso influencia demais no ambiente, no resultado final do ambiente, tá bom? Bom, então, essa foi a aula, na verdade, sobre as lâmpadas fluorescentes. Acabei me estendendo um pouquinho falando de uma situação ali, mas acho que valeu a pena, né? São coisas do dia a dia que a gente vai se deparando muitas vezes. Então, quem está iniciando, né, no universo da iluminação, vai começar agora a olhar para cima e se atentar aí a esses pequenos detalhes, na verdade, tá? Que acontecem e que se a gente pudesse evitar, pudesse sinalizar, olha, às vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo, né? Então, uma simples conversa rápida de dizer para o proprietário, dizer, olha, por que você não concentra tudo aqui novinho e vem reorganizando? Então, juntou dinheirinho, no próximo mês, corrige a segunda sala, corrige a terceira, né? Às vezes as pessoas que não são desse cotidiano não se atentam a esse detalhe, apenas isso, tá bom? Bom, espero ter contribuído, né, com a informação sobre a família das lâmpadas fluorescentes tubulares, tá? Se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade, escrevam lá nos comentários, terei maior prazer em responder para vocês. Agradeço a atenção de vocês e espero vê-los na próxima aula. Um abraço a todos.